Este episódio do Formiga na Tela começa com um estrondo. O som do trovão. Bom, provavelmente foi graças ao copo de água que o Daniel tomou ontem, às 3 da tarde, que a gente fez esse episódio hoje aqui para vocês. Mas qual que é a ideia, né? Nós vamos falar sobre o Som do Trovão, o conto do Ray Bradbury, tá? Não o filme horroroso, a adaptação do Peter Ryans, que aquilo lá é uma aberração da natureza, nem vamos perder muito tempo com ele aqui. Aliás, não vamos perder mais nada de tempo com ele aqui, tá? Mas qual que é a ideia desse conto, né? O conto ele foi publicado em 1952 e uma breve sinopse aí, enfim, se você está assistindo, perdão, vai ter spoilers, mas enfim, o spoiler não estraga a experiência nesse caso, tá? Você tem aí uma empresa, né, que faz safaris no tempo, né? Então se você tiver muito dinheiro, você vai lá, paga essa empresa, ela faz uma viagem no tempo contigo. Caso você queira caçar um tigre dentes de sabre, vai até a época do tigre dentes de sabre. Caso você queira caçar dinossauros, vai até a época dos dinossauros. Mas, como a linha do tempo ela é única, essa empresa ela tem várias regras. Então, quando você chega no período dos dinossauros, tem um caminho exato que a empresa construiu, que é só por lá que você pode andar. Você só pode matar aquele dinossauro específico que já estava prestes a morrer. Por quê? Tudo isso para você não mexer com a linha do tempo, né? E daí é interessante que no conto, o próprio funcionário da empresa, ele vai falando sobre exemplos de consequências que poderiam ocorrer, né? Então, se você tá lá e você mata um rato que seja, esse rato ele teria vários filhotes e tudo mais, e ao longo do tempo, essa pequena mudança que você fez no tempo passado poderia acarretar em grandíssimas mudanças no futuro, né? Basicamente a famosa teoria do caos, né? Que a gente fala hoje. Então eu fiz a brincadeira com um copo de água do Daniel, por quê? Porque o Daniel foi lá, tomou um copo de água e na hora lembrou de algum conto, falou comigo, aí eu lembrei, e aqui temos o programa, né? Por conta de um copo de água. Não foi exatamente assim tá, que aconteceu, mas é só um exemplo para ficar muito claro, né? Com certeza já teve um momento que você pensou, poxa, se eu não tivesse me atrasado tal dia, ou se eu não tivesse chegado adiantado em tal lugar, tal dia, eu não teria conhecido tal pessoa que veio a ser minha esposa, veio a ser meu marido, enfim, tal. Enfim, pequenos eventos que ao longo do tempo ocasionam grandes mudanças, né? E daí o conto vai acontecendo, acontece que um dos caçadores acaba ficando com medo por conta da imponência do dinossauro que aparece lá, e ele acaba ficando tão nervoso que ele acaba saindo desse caminho, e quando eles voltam pro tempo que seria o tempo presente deles, né? Ele olha e ele pisou numa borboleta. Só que o que acontece? Quando ele olha isso e ele pensa, isso aqui não é possível que ocasionou grandes mudanças. Aí ele pergunta para uma pessoa lá quem ganhou a eleição, né? Porque quando eles vão viajar, tinha acabado de sair de uma eleição onde tinha um candidato que saiu vencedor e o candidato perdedor era um mega ditador, né? E quando ele volta, depois que ele pisou nessa borboleta, o candidato que ganhou a eleição, na verdade, acabou sendo o ditador, né? Isso até faz a gente pensar, né, Daniel, se porventura teve algum viajante no tempo em 2018 que fez alguma besteira, né? Mas enfim. Sim, cara, é incrível você ler esse conto aí em 2023 e não pensar na situação do Brasil, né? É incrível. Exato. Porque certas descrições acabam caindo assim como uma luva para um dos candidatos, né? Bem quando Deixa você eu... falou, caiu uma luva, caiu a minha câmera. Olha só. Exato. Meio na brincadeira e meio sério, vamos falar de uma cadeia de eventos aí que entram nesse rolê da teoria do caos, né? Que tem a ver com o conto você brincou com o negócio do copo d'água, mas aqui a gente acabou chegando nessa pauta por isso também. Porque você tinha falado para a gente falar do Usher 2, do Ray Bradbury, que está no Crônicas Marcianas. Eu fui revisitar a minha edição do Crônicas Marcianas, que é de 1970 e alguma coisa, que por algum capricho do destino, algum erro editorial naquela época, não tem o Usher 2. Então eu não pude revisitar esse conto. Aí a gente teve que arrumar outro conto do Bradbury para falar hoje que fosse de igual importância.
né? E aqui pegamos Som do Trovão. Então, cara, é um negócio que aconteceu na década de 70, reverberou aqui na nossa vida, né? É engraçadinho a gente falar, porra, olha o que aconteceu, Bola de Neve, não sei o que lá. Mas na verdade é uma teoria que faz muito sentido para a gente explicar o que está sendo postulado no conto aqui, né? E pensar que isso, duas grandes curiosidades que eu acho que tem que ser ditas aqui. Primeiro, essa questão da borboleta é frequentemente relacionado com o negócio do efeito borboleta, mas na verdade esse termo foi cunhado, né, na meteorologia, tipo, quase uma década depois, né? Mas enfim, ficou, né? De algum jeito a gente, efeito borboleta, a gente lembra, quem é leitor de ficção científica acaba lembrando de um som de trovão, do mesmo jeito, né, que uma década antes de um som de trovão, o Heinlein tinha escrito, né, by his bootstraps, que acabou sendo um termo que acaba utilizado, né, nas teorias científicas e tudo mais. Isso só para caso alguém não seja meio neófito aí no rolê da ficção científica, só para a gente exemplificar como esses textos eles são importantes, né? Mesmo que algumas coisas apareçam datadas, né, de um jeito ou de outro, mas eles são importantes para a gente entender várias coisas do mundo atual. E eu acho também legal falar que é um conto simples que talvez não, sabe, não sirva assim a princípio de gatilho para um leitor de hoje, né, mais cínico e tal, mas é importante a gente ver, porra, 1952 tem essa questão política ali que ele coloca dos candidatos, mas uma mais sutil, que é que acaba repetida várias e várias vezes depois disso, mas que as pessoas acabam não parando para pensar muito, é que assim, várias dessas merdas que acontecem dentro dos universos de ficção científica, elas são motivadas, ou melhor, ocasionadas, provocadas pelo tédio de pessoas que têm muito dinheiro, né? Então você tem isso aqui, o Som de Trovão, você tem Westworld do Michael Crichton, que era para ser um romance, virou um filme, sabe? Você tem até em histórias que não são especificamente de ficção científica, sei lá, como o Alvo do Van Damme, né? Ou Zaroff, o jogo mais perigoso, né? É sempre alguém que tem muito dinheiro, tá com tédio e fala, ah, foda-se, vamos fazer um negócio aí diferente, né? E fora, né, obviamente que dentro desses elementos periféricos aqui que a gente está falando, você tem uma preocupação enorme em. Lembrando que é 1952, se você não leu o conto, tenha isso em mente, né? Como isso apareceu para o mundo. É pensar que não é simplesmente, sabe, Mark Twain, né? Um Yankee na corte do rei Arthur, né? Não estou falando que é um texto ruim, mas estou falando que ele tem preocupações diferentes, né? Aqui discute-se a hipotética mecânica de uma viagem no tempo, caso fosse possível se deslocar ao passado, né? E tudo, cara, é extremamente fascinante. Eu acho um conto assim muito bacana, mesmo para os padrões de hoje. Desde que você, se for pegá-lo agora, né, tenha todos esses elementos aí em mente. Não, isso com certeza. Você disse muito bem. Ele é um conto simples, é um conto curto, que a princípio você lê, você fala, ah, bacana, mas a princípio você poderia esquecer instantes depois, né? Porque ele não tem, embora ele termine com uma grande reviravolta, ainda assim não é uma grandíssima explosão, né? É o conto todo como um grande conceito que vale a pena. Mas o que é interessante, isso acho que é uma das provas da grande genialidade do Bradbury, é que a gente está falando de um conto de 1952, só que o modo como ele trabalha a viagem no tempo é algo que pouquíssimos autores, seja de quadrinhos, seja de livros, e pouquíssimos realizadores no cinema utilizam, porque normalmente é claro, pegando o grandíssimo espectro de ficção científica, né? A maior parte das histórias de viagem no tempo, seja no cinema, nos quadrinhos, ou na literatura, ou até nos games, trabalha com o universo newtoniano ainda, né? Então, o Bradbury, ele é um cara hiper mega moderno quando você pensa nesse sentido, e muitos autores, até mesmo contemporâneos agora, né, século XXI, ainda trabalham com o universo determinístico, né, o universo newtoniano ainda, que, meu, em termos de ciência já ficou lá atrás, né?
Então, isso é interessantíssimo, né? E outra coisa, né? O Daniel falou da curiosidade. Bradbury escreveu esse conto em 1952, né? O conto foi publicado em 1952 e quase uma década depois, em 1961, você tem o termo, né, da teoria do caos de fato sendo cunhado e de fato sendo postulado cientificamente, né? Em que sentido? O meteorologista, o Edward Lorenz, ele estava trabalhando em um modelo matemático, né, um modelo estatístico de previsibilidade do clima, né? Então ele imputava dados lá como temperatura, direção do vento, etc. Enfim, vários dados meteorológicos para que o modelo matemático fizesse uma previsão. Ele fez lá uma simulação, esse modelo matemático teve uma acurácia muito boa, né? Embora ele não tenha acertado exatamente questão de temperatura, tudo mais, ainda assim, em termos de gráfico, ficou muito próximo da realidade. Só que então, o que o Lorenz fez? Ele pegou esses dados, fez uma simulação mais à frente, só que ele fez uma segunda opção, colocando os dados reais, né? Então, por exemplo, se o modelo mediu que hoje fez 25 graus e na realidade fez 24 graus, o Lorenz ele colocou na simulação essas duas opções. Quando ele foi ver o resultado final, por mais que sejam muito próximas essas oscilações, e aqui eu falei de diferença de 1 grau, às vezes nem era a diferença de 1 grau, eram diferenças menores ainda. O gráfico final de previsibilidade do tempo era muito díspare. Né? Embora no quadro maior você até tivesse algumas convergências, você tinha diferenças, algumas muito significativas, né? E quando você vai ver a diferença dos dados que ele colocou, é que quando ele colocou os dados, ele colocou com 3 casas decimais. O computador usou 6 casas decimais. Aí parece muito, né? A gente falando, só que quando a gente olha essa diferença, até acho que foi o pessoal da BBC, se não me engano, fez uma analogia que essa diferença é o equivalente à diferença que uma pena em um pato faz no peso dele, né? Ou um grão de poeira em cima da Torre Eiffel, né? São coisas que a princípio são indiferentes para a grande ordem do universo, né? Mas que ao longo do tempo elas causam mudanças que são progressões geométricas, né? Elas vão escalonando. Então, isso é interessante por quê? Porque quando você pega um universo determinístico, né, um universo newtoniano, você tem uma previsibilidade ipsis literis, né? Eu tenho um objeto que ele está na posição X em determinado tempo, depois de tanto tempo, com tanta aceleração, tal velocidade, ele está no espaço Y. Ele chega no espaço Z enquanto, imaginando o atrito, imaginando resistência, enfim, você coloca todos esses dados que não são aleatórios, são dados concretos, e você no universo newtoniano, você tem essa previsibilidade. E é claro, no nosso mundo cotidiano, a física newtoniana, ela funciona muito bem, né? Você consegue até lançar um foguete para a Lua usando a física newtoniana. Entretanto, o que acontece? Quando você leva isso ao longo do tempo, como o Bradbury brinca, o Bradbury brinca, eu ia falar, como o Bradbury brinca no seu ponto, de novo, hein? Ele não utiliza o universo determinístico, não. Ele utiliza o quê? Ele utiliza questões de física quântica. É claro, ele não cita física quântica no conto dele, e você não precisa saber nada de física quântica para entender o conto do Bradbury. Entretanto, o que acontece? Você pega o universo de Newton e você pega o universo quântico, principalmente o princípio da incerteza de Heisenberg, aí o negócio já escalona, né? Por quê? Porque o Bradbury, ele fala do universo caótico. O caótico aqui não quer dizer que ele é totalmente aleatório, estilo Douglas Adams. Não. Ainda assim está dentro de uma bolha, está dentro de um arcabouço das leis da física, mas que, ao invés de você trabalhar com determinismo, você trabalha com probabilidade. Então, aqui o Bradbury, ele não fala que se o cara pisar numa borboleta, se o cara matar o dinossauro errado, o planeta Terra vai virar um grande smile gigante. Não é esse tipo de aleatoriedade. Mas você vai ter mudanças que respeitam uma ordem física, mas que são imprevisíveis a longo prazo, né? E isso é interessante, por quê? Porque Bradbury escreveu isso em 52, e essa questão que veio da meteorologia, né, do Edward Lorenz, foi uma década depois. E o lance do efeito borboleta, que o Daniel exemplificou antes, é o quê? Por conta dessas mudanças mínimas que a gente falou aqui, o Lorenz ele deu um exemplo que o bater das asas de uma borboleta em um continente pode causar um furacão num outro continente, né? Quando você faz essa progressão
no tempo, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um grande autor de ficção científica que o cara permanece atual até hoje e autores atuais de ficção científica ainda trabalham com conceitos muito retrógrados de ciência, né? Sem falar que o Bradbury consegue fazer isso num conto, como a gente falou, simples, você não precisa entender nada de ciência para compreender e ainda assim o cara fala sobre muitas coisas, né? Daniel falou, o cara não fala só dessa questão mais científica, né? Da questão universo determinístico versus universo probabilístico. Não, o cara fala de uma questão social muito forte aí, que o Daniel exemplificou muito bem. Então, olha só a genialidade que em menos de 10 páginas, eu acho, o Bradbury consegue colocar, né? E muitos autores contemporâneos, que eu não vou citar nomes, às vezes em trilogias de livros, não conseguem fazer um décimo do que esse cara faz, né? Exato. E ainda tem a questão de que eu não sei, não tenho, não consigo me lembrar, né, de em qual momento a ficção científica começou a entrar na onda de história alternativa, né? Mas evidentemente aqui a gente não tem um conto de história alternativa, né? Pegar um evento histórico e mostrar o que teria acontecido se, sei lá, se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra, né? Que é o que as pessoas costumam lembrar mais, né, quando a gente fala disso. Mas, de qualquer forma, a semente desse tipo de literatura, ela está aqui, né? Porque lida com desvios mínimos da história e suas consequências. Ainda que você tenha um intervalo enorme de tempo, né? Você saiu da pré-história e chegou num futuro distante, né? E viu tudo diferente, não, mas você viu uma coisa muito diferente. De qualquer forma, essa é a base, né, da história alternativa, né? Pegar e, sabe, desenvolver. Pô, aconteceu isso, né? Sei lá, 1% de votos para determinado candidato mudou o cenário geopolítico e não sei o que lá, mas e a partir de então? Se você para pensar, cara, como isso, a importância disso para a literatura e para os criadores de ficção, seja lá qual mídia for, posteriores, cara, ela é enorme, porque tem a questão da história alternativa, mas tem também os Elseworlds dos super-heróis, né? Alguns muito bons, outros muito ruins. Você tem isso até em Watchmen, né? Que é a questão, tipo, qual é o fator que desestabiliza o mundo e o leva a uma guerra nuclear, né? É a coisa mais idiota do mundo, se você parar para pensar. Mas a história faz com que você aceite aquilo como uma possibilidade dentro daquela cadeia de eventos. Então, nesse ponto, você que gosta de super-heróis, você que gosta de ficção científica, mas não andava escarafunchando esses clássicos, porra, você deve lê-lo, né? Porque aí você vai entender uma série de coisas que já estavam sendo discutidas e assim, é um texto seminal, né? Por tudo aquilo que a gente está falando aqui. Exato. E analisar também, mesmo que você não seja pirado em ficção científica ou a história da ficção científica, ainda assim ele é um texto muito soberbo em sua proposta, porque tudo isso que eu e o Daniel falamos aqui, a gente está falando, parece que é um texto gigantesco, né? E não, é um texto muito curto, muito rápido de ler, é um texto simples, qualquer pessoa que pegue esse texto para ler vai entender, não precisa entender um A de física, nem nada disso. E esse é um traço de um grande autor, né? O cara ele consegue pegar assuntos super complexos e deixar de uma maneira simples, não simplória, né? Simples, né? É caso de Bradbury, é caso de Asimov também, que tem histórias que conceitualmente são mega complexas, mas a escrita do cara é super simples, né? Esse conto O Som do Trovão, por exemplo, o tempo que nós estamos fazendo esse vídeo falando sobre o conto é muito maior que o tempo que a gente demorou para ler o conto, por Sim. exemplo, né? E isso é fascinante, né? O conto ele abre margens para discussões em várias camadas, né? E acho que o Som do Trovão ele é uma ótima porta de entrada para quem se interessar em começar a ler o Ray Bradbury. Porque é um conto muito simples, muito curto, e é um conto bacana. Então, se você não leu nada do Bradbury, esse conto é muito interessante para ser a sua porta de entrada. E a partir daí, se você começar a desbravar Bradbury, você não vai querer parar, porque o cara é simplesmente fenomenal. Não só na ficção científica, como em fantasia, em terror, o cara ele é muito bom mesmo.
é o cara que faz alguns aspirantes acharem que é fácil, Exato. né? Entendeu? E essa é uma marca da genialidade, né? Por isso que sempre as pessoas que tem algum tipo de pretensão artística, sei lá, no momento ou para o futuro, não sei, pensar justamente nisso. Porra, isso aqui, o cara fez isso, ó, rapidinho e não sei o que lá. Nossa, parece muito fácil. Mas isso é uma armadilha, né? É uma faca de dois gumes, porque realmente, né, o cara faz parecer fácil, mas isso não significa que é fácil. Então, quem se aventura pela escrita, tenha sempre isso em mente. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e também ative um sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. E se você curte o projeto do Formiga Elétrica como um todo, tanto os nossos podcasts, nossos vídeos aqui, também nossas resenhas de quadrinhos aqui no YouTube, faz o seguinte, pense em se tornar um apoiador ou uma apoiadora. Para isso, basta entrar nesse link que está aqui embaixo, tá? apoia.se/Formiga Elétrica, e lá você pode contribuir com quanto quiser e o quanto você puder. Quem é apoiador, quem é apoiadora, tem direito a alguns mimos, né? Como sorteios exclusivos de HQs, livros, filmes, lives exclusivas e também acesso a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, eu, Daniel, o Rafa, a Bia e o Paulo, onde lá a gente discute sobre tudo relacionado à cultura, tá? É bem legal, as discussões são muito feras, então é isso. Se você tiver interesse, pense em tornar um apoiador ou uma apoiadora. É isso. E recebe o podcast primeiro, antes da publicação nas plataformas. Exato. Então, ó, não fica fora dessa, beleza? É isso, até semana que vem.